Bom dia a todos. Sou Monique e eu e o meu grupo iremos apresentar o trabalho final da UC de Logística. Antes de mais nada, vou falar um pouco sobre a nossa cooperativa, chamada Cooperacity. A cooperativa surge no mercado com a proposta de retirar dos aterros os materiais que podem ser reutilizados, diminuindo assim a poluição da terra e melhorando a qualidade de vida da população e fomentando as condições econômicas da cidade. Agora iremos falar um pouco sobre o planejamento e controle de produção da nossa cooperativa. O que produzimos? Fardos de plástico, papel e papelão. Quanto produzimos? Aproximadamente 20 toneladas por mês. Como produzimos? O processamento de triagem dos materiais leva em torno de uma semana, totalizando aproximadamente 20 toneladas por mês, garantindo materiais compactados e selecionados, um fardo de acordo com os elementos, facilitando o processo logístico de armazenagem. Onde produzimos. Todo esse processo é feito em um lugar específico que chamamos de galpão. Para facilitar o acesso dos caminhões que trazem a coleta seletiva dos resíduos, existe um grande portão que fica quase no meio do galpão. Com quem produzimos. Após fazermos o serviço de triagem e seleção de materiais, garantindo um reaproveitamento inteligente de forma a retornar às empresas com eficiência. Também ingressar na bolsa de resíduos, dessa forma gerando lucro com algo que seria descartado incorretamente e, consequentemente, prejudicando o meio ambiente. Olá, meu nome é Bruno e estarei explicando sobre o fluxo e pedido de compra, começando por solicitação de compras. Para que a organização funcione bem, é fundamental ter um estoque sempre abastecido de materiais, para que na hora da produção não falte recurso necessário para a operação. Por isso, a solicitação tem que ser feita na hora certa, evitando falta dos materiais ou acúmulo desnecessário, que se guardado muito tempo pode estragar e até mesmo pelo tempo de armazenagem desnecessário. Por isso, é necessário saber quanto se produz e quanto se vende em determinados períodos, para que possa ter um norte na hora de planejar a solicitação para subir a cadeia logística da empresa. Uma forma de se organizar é utilizar o estoque mínimo, o médio e o ponto de pedido, ajudando na forma como você supre esse estoque. O próximo passo é emitir, receber para depois analisar a cotação. Nossa cooperativa trabalha com a coleta de materiais de indústrias, condomínios, empresas, catadores e ponto específico de coleta. Mas antes vou falar um pouco sobre a PNRS. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Com essa lei, as empresas têm que destinar de maneira adequada todo o seu lixo. E é aí que entramos, coletando todo esse montante de lixo, ou seja, todo o material gerado por essa empresa tem que ser descartado de maneira correta. Por isso, a viabilidade das cooperativas em recolher esse material. Voltando para as cotações propostas das empresas em fornecer seus lixos, seria assim. Nesse ponto, analisar uma cotação seria verificar as empresas que fornecem seus lixos, já que nem toda empresa faz, principalmente as pequenas empresas e até pessoas que não têm tanto conhecimento sobre o assunto. Ou seja, teríamos que analisar as melhores empresas que estão dispostas a fornecer esse lixo. Uma vez analisada e aprovada a cotação de propostas, podemos seguir para a ordem de compra. Na ordem de compra, teremos alguns detalhes a ser analisados. Primeiro, ter um bom relacionamento com quem está nos fornecendo nosso material é imprescindível. Por isso, após analisar as condições de exigências do fornecedor, é bom cumpri-las, com prazo de coleta, flexibilidade de coleta, entre outras, podendo finalizar o acordo de coleta entre as partes. Aqui temos alguns detalhes como o estoque da nossa empresa. Aqui dentro de estoque, podemos ver que separamos por código, produto e o preço unitário. O código é 123, que representa o papel, valendo 30 centavos. 1234 seria o papelão, 1,50 e 5656 é o plástico, 3,40. Podemos avaliar isso depois
com a nossos fornecedores. Vamos mostrar um exemplo. Cliente número 1. Podemos ver que é a Coca-Cola o cliente. E o código 5656. O produto plástico, preço unitário R$ 3,40. Quantidade 1,5 tonelada, totalizando 5.100. É importante lembrar que aplicamos um valor de desconto em 10%. Então o total ficou 4.590. Temos outros exemplos, como a Suzano, que nos comprou papel valendo 30 centavos, a quantidade de 4 toneladas, total 1.200. O mesmo desconto, um total de 1.080. Nosso terceiro cliente foi a CBS Aparas de Papel, que nos comprou papelão, uma quantidade total de 5 toneladas, valendo 7.500. Porém, com o desconto de 10%, ficou 6.750. É importante também analisar, dentro do estoque, os nossos fornecedores. Separamos alguns fornecedores de alguns materiais necessários para a nossa cooperativa. O cliente somos nós e compramos um macacão no preço unitário de R$ 27,00. Precisaremos de 15 para nossos cooperados, um total de R$ 419,10. Com o desconto aplicado em 10%, teremos R$ 377,19. Também compramos luvas, no preço unitário de R$ 3,99. Compramos 15, um total de R$ 59,85. Com um desconto de 10%, ficou R$ 53,87. E por fim, nosso terceiro fornecedor foi um óculos de segurança, custando R$ 2,95. Quantidade 15, um preço total R$ 44,25. Total de desconto em 10%, R$ 39,83. Então, é fundamental analisar os seus clientes e os seus fornecedores. E se tratando de ordem de compra, é diferente de pedido de compra. Pedido de compra seria o documento interno feito pelo almoxarife para o setor de compras. Já a ordem de compra é a solicitação enviada para o fornecedor. E por fim, falaremos sobre recebe e aceita as mercadorias. Uma vez que as mercadorias já foi recebida, é hora de aprovar a fatura e efetuar o pagamento. E o que as empresas ganham com isso? Como já foi dito, as empresas são obrigadas por lei a destinar seu lixo de maneira correta. Isso beneficia tanto as empresas que não têm o que fazer com seus lixos, quanto as cooperativas que lucram com esse material. E as próprias empresas com retorno do material para a sociedade, com preços reduzidos. Mas além disso, também temos algum benefício, como o benefício fiscal. As empresas que destinam seus lixos corretamente ganham alguns benefícios fiscais, pois o governo promove reduções de alíquotas de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS, Programa de Integração Social e da Confins, contribuições para o financiamento de seguridade. Além desses benefícios, também podemos citar alguns outros. Redução de custo de produção. As empresas também consomem esses materiais frutos de reciclagem, reduzindo assim seus próprios custos na hora de produzir, pois podem encontrar materiais recicláveis bem mais baratos no mercado. E por último, melhoria da imagem da empresa. A ISO 14001 é a norma do Sistema de Gestão Ambiental reconhecida no mundo inteiro. A ISO 14001 proporciona às organizações certificadas adequações aos requisitos ambientais exibidos pelo seu próprio país de origem. Além disso, evita sanções ambientais às empresas e uma empresa que recicla é sempre bem vista no mercado, pois mostra que tem um interesse não só econômico, mas também socioambiental. Bom dia, meu nome é Bianca, eu vou falar um pouco sobre o fluxo de documento. Começando pelo recebimento da carga na empresa. É o momento que a carga chega na empresa e tem que ser analisado se eles possuem o conhecimento de transporte, que é o documento que as empresas utilizam para marcar a rota do produto, para que não tenha nenhum problema, como multa e até mesmo a apreensão da carga. A partir disso, é feita a conferência visual, e aqueles são os dois fatores importantes
para a conferência visual. A conferência da nota, que é a análise dos produtos de acordo com a nota fiscal, e o documento auxiliar de nota fiscal, o DANF, que serve para acompanhar o produto na estrada. E as informações obrigatórias que tem que ter nesse documento seriam os dados do emitente, natureza da operação, data e hora de saída da mercadoria, os dados da transportadora, identificação do veículo e a lista de itens. Bom dia, me chamo Larissa Pimenta e agora eu vou falar sobre a pesagem. Bom, a nossa cooperativa, a Cooperacity, ela possui uma balança tipo rodoviária em suas portarias, pois ela recebe e excede cargas de materiais recicláveis, que são diferentes de outros tipos de carga. Além da balança apresentar uma estrutura prática e robusta, a balança rodoviária ela é extremamente necessária, pois ela assegura o controle, né, através das pesagens dos caminhões que transportam todo tipo de carga, todo tipo de material, que seja reciclável, claro. O uso da balança rodoviária ajuda a evitar fraudes entre o destino e a origem das cargas, já que no meio desse processo é possível que haja algum desvio e mais mercadorias sejam colocadas dentro do transporte. Para essa pesagem ser feita, né, o caminhão ele tem que estar completamente vazio e depois cheio, ou vice-versa. Depende se a carga está chegando ou saindo. A diferença é só o peso da carga. Bom, dando continuidade a este processo, depois da pesagem, todo o material reciclável vai passar por uma breve armazenagem que vai ser feito dentro de um galpão. E essa armazenagem ela deve ser feita de forma que os resíduos recicláveis estejam protegidos e separados, conforme as suas características, garantindo assim que não ocorram acidentes e risco de contaminação e que a destinação seja bem facilitada. E o objetivo disso tudo acontecer é garantir que os resíduos não sofram alteração na qualidade e nem na quantidade, e minimizando os riscos e qualquer dano ao ser humano e ao meio ambiente. E para isso acontecer, tem que ser respeitado algumas regras básicas de uma armazenagem, que é ter um lugar coberto, ventilado, com acesso adequado e controlado para a entrada e saída dos resíduos, né? E o acesso restrito para as pessoas não autorizadas. E depois deste processo, ele passa pela triagem. Meu nome é Igor e eu vou falar a respeito da logística reversa da cooperativa. A logística reversa ela consiste na retomada dos produtos de forma cíclica, visando a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, de modo que o produto seja reaproveitado novamente. Então, um processo que vai desde a indústria, varejo, consumidor, coleta seletiva e a reciclagem, e assim sucessivamente de forma cíclica. É importante frisar que a Cooperacity ela se apropria da logística reversa como uma intermediadora do processo dentro dessas etapas, promovendo a captação desse lixo e redestinando as empresas. Portanto, o processo se dá pela captação e redestinação, retransformando lixo em matéria-prima novamente e retornando às empresas que se utilizem desse conceito. Então, vou falar agora algumas maneiras como a gente pode promover a logística reversa. Bom, os pontos de coleta seletiva eles são estrategicamente relevantes a cooperativas, visto que 58,8% da população separa o lixo corretamente, sentindo a obrigação de selecionar o lixo quando vê um ponto de coleta seletiva, separando-se devidamente de acordo com os materiais. Sendo assim, facilitando e adiantando o processo de triagem, dado que o material já vem semi-triado. Portanto, esses pontos de coleta eles serão distribuídos pela cidade, majoritariamente nos locais onde não há o serviço público de coleta seletiva, ou que não é suficientemente para atender a demanda da produção de lixo pela população. Portanto, localizando eles em bairros e condomínios. Logo promovendo uma coleta inteligente, aumentando a conscientização ambiental,
diminuindo o uso de recursos naturais e, consequentemente, promovendo uma cidade mais limpa. Bom dia, eu sou o Leandro e vou dar continuidade agora falando um pouco da Bolsa de Resíduos. É importante para a Cooperacity ser vinculada à Bolsa de Resíduos, que é totalmente benéfico, visto que a visibilidade vai de encontro com os compradores, sendo eles indústrias e empresas associadas à Fiesp, que é a Federação Industrial do Estado de São Paulo. Sendo assim, o prosseguimento, a redestinação novamente para as empresas, e por cima lucrando em cima disso. E tem um exemplo aqui, a cooperativa Coopermit, ela se apropria da reciclagem e triagem de resíduos eletrônicos, comprando esses materiais. Portanto, os materiais triados sem utilidade à Cooperacity têm como destino a esses tipos de empresa. Desta forma também, evitando a saturação em aterros sanitários, gerando lucro com algo que seria descartado e, consequentemente, promovendo uma cidade mais limpa. E agora também falar um pouco sobre os catadores de materiais recicláveis. Eles desempenham um papel importante na captação dos resíduos. Então a Cooperacity compra dos mesmos, estimulando a obtenção desses materiais. Logo, eles são estrategicamente importantes, tendo em vista que os materiais recicláveis mais comercializados pela cooperativa são o papel, o plástico e o papelão. Desse modo, processando os mesmos, destinando às empresas novamente, promovendo assim uma contribuição significativa para a cadeia produtiva da reciclagem, gerando renda e impulsionando a economia, reduzindo custos com a limpeza urbana e, consequentemente, se comprometendo com a missão da Cooperacity, garantindo uma cidade mais limpa e sustentável. E eu queria falar também que o nosso meio de transporte é o caminhão e o nosso modal é o rodoviário. E agradecer também a todo o grupo que fez o trabalho, que foi bastante difícil. Agradecer aos professores pelo ensinamento, principalmente ao professor Diogo que esteve com a gente ao ser toda. Muito obrigado a todos.